No declínio do outono de 1887, situado em uma remota comunidade encravada nas montanhas setentrionais do México, residia um indivíduo cuja conduta peculiar levava a população local a duvidar de sua lucidez. O vilarejo respondia pelo nome de San Isidro de la Sierra, um conglomerado rústico de habitações erguidas em adobe e madeira, agarradas tenazmente a uma encosta fustigada por ventos constantes, onde a existência obedecia a preceitos imutáveis há gerações. Naquela altitude, os invernos manifestavam-se com uma crueldade singular. O frio não se anunciava com estardalhaço, mas insinuava-se silenciosamente para então perdurar. O forasteiro chamava-se Elias Morales. Não possuía raízes na região. Havia surgido meses antes, desacompanhado, carregando escassos haveres e ostentando um semblante que desencorajava qualquer tentativa de diálogo. Adquiriu uma propriedade vetusta no cume mais elevado da colina, local onde as rajadas de vento açoitavam sem barreiras, e a neve tendia a se acumular prematuramente em comparação ao restante do vale. Elias era um homem de pouquíssimas palavras. Jamais foi visto compartilhando bebidas com os locais na taverna. Tampouco se envolvia nos debates sobre as safras ou as previsões climáticas. No armazém, limitava-se a um aceno sutil, liquidava suas compras com dinheiro vivo e retirava-se. Rumores sugeriam que fora militar, outros especulavam que fugia de um passado sombrio. Ninguém detinha a verdade. Contudo, o que se tornou de conhecimento público foi que, ao chegar outubro, Elias iniciou uma empreitada que, aos olhos da comunidade, beirava a mais completa insanidade. Enquanto os demais aldeões se ocupavam em cortar lenha e organizá-la em pilhas metódicas próximas às portas dos fundos, seguindo a tradição de seus antepassados, Elias pôs-se a edificar uma estrutura de madeira circundando sua própria morada. Não se tratava de uma cerca nem de um estábulo, tampouco de um anexo habitável. Para qualquer observador, parecia que ele estava construindo um caixote gigante ao redor da casa, como se intencionasse sepultá-la. Primeiramente, ele prolongou o telhado original por quase 1 metro em todas as direções, criando um beiral extenso que lançava uma sombra perpétua sobre as paredes externas. Em seguida, levantou um esqueleto rudimentar de vigas e pilares, fechando o perímetro integralmente. As janelas foram tragadas pela penumbra. Aquele homem perecerá congelado lá dentro, comentou um vizinho. Ele está construindo o próprio túmulo, zombou outro. Foi então que ocorreu o fato que mais perplexidade causou. Elias começou a empilhar a lenha verticalmente, não em montes esparsos, mas erguendo muralhas sólidas entre o solo e a nova extensão do telhado, tronco sobre tronco, compactados com precisão, sem deixar frestas. Visto de fora, seu lar transformava-se lentamente em um monólito impenetrável de madeira. Os moradores reduziam a marcha de suas carroças apenas para observar o espetáculo e escarnecer. Vejam só, diziam entre risos, ele está bloqueando a própria luz solar. Viverá como uma toupeira durante toda a estação fria. O carpinteiro da vila, homem orgulhoso de sua técnica, foi o crítico mais ácido. Declarou em alto e bom som que Elias cometera um erro letal. A madeira necessita respirar, pontuou com ar de soberba. Ele está aprisionando a umidade contra a alvenaria. Quando a primavera chegar, aquela casa estará em ruínas, apodrecida. Elias manteve-se silente. Trabalhou desde a alvorada até que o frio insensibilizasse seus dedos, cortando, arrastando, encaixando, martelando. Cada tora ocupava seu lugar como peça de um quebra-cabeça invisível. A parede de lenha cresceu até atingir mais de meio metro de espessura nas faces norte e oeste, justamente os flancos onde o vento castigava com maior ferocidade. Em meados de novembro, a residência original havia desaparecido por completo atrás daquela fortificação de madeira. Restava apenas um corredor estreito conduzindo à porta principal, assemelhando-se à entrada de uma caverna. As risadas começaram a minguar,
substituídas por uma inquietação indefinível. Por que razão alguém se daria ao trabalho de tornar seu lar mais sombrio, mais grotesco e clausurado? Numa certa noite, Tomás Herrera, um vizinho de boa índole, subiu a encosta para dialogar. Disse a Elias: "Você está impedindo a passagem do sol. Sem a luz solar, a casa esfriará. E quando a neve cair, como fará para buscar lenha? Terá que demolir suas próprias paredes." Elias interrompeu o trabalho, fitou o céu cinzento, denso e estático, e retrucou com serenidade: "A neve virá quando o vento soprar, e eu não sairei para buscar combustível. O combustível virá comigo para dentro." Tomás retirou-se, balançando a cabeça em descrença. Naquela noite na taverna, as gargalhadas dos homens ecoaram mais alto do que nunca. Eles desconheciam que a pressão atmosférica despencava vertiginosamente. Ignoravam que o inverno que se avizinhava não nutria qualquer respeito pelas tradições locais. E não sabiam que, enquanto zombavam, Elias já havia concluído seus preparativos. O primeiro aviso não veio sob a forma de neve, mas de silêncio. San Isidro de la Sierra calou-se. Os anciãos costumavam dizer que, quando as aves cessavam seu canto prematuramente, um mal se aproximava. No ocaso de novembro de 1887, essa quietude sepulcral abateu-se sobre as montanhas como um augúrio nefasto. Os pinheiros deixaram de sussurrar com a brisa habitual e o ar tornou-se pesado, imóvel, antinatural. Então o frio chegou. Não aquele resfriamento gradual que permitia adaptações, mas um gelo seco e cortante que surgiu de um dia para o outro. Pela manhã, a geada cobria as vias de terra batida. À tarde, a respiração já se condensava em nuvens espessas. Ao cair da noite, a água nos baldes convertera-se em blocos sólidos. Os vizinhos fortificaram suas casas conforme o costume. Vendaram as frestas com tecidos velhos, trancaram as janelas e trouxeram as pilhas de lenha para mais perto. Das portas do vale lançavam olhares para a colina onde Elias Morales residia e meneavam a cabeça em sinal de reprovação. À distância, sua casa assemelhava-se a uma massa escura e inexpressiva, um caixote cego encravado na encosta. Nenhuma fumaça acendia da chaminé durante o dia. Alguns especulavam que ele já partira, outros que adoecera ou desistira da loucura. Elias, contudo, permanecia atento a cada indício. Todas as alvoradas inspecionava o telhado, golpeando a madeira para ouvir o som. Teco que atestava sua firmeza. Verificava o estoque de lenha, seco, protegido, intacto. No interior de sua morada, a atmosfera parecia peculiar, densa, porém estável. Não havia correntes de ar, nem o assobio do vento invadindo pelas paredes. Na noite de 2 de dezembro, o firmamento alterou sua tonalidade. Assumiu uma cor cinza violácea, como se o céu estivesse ferido. As nuvens deslizavam baixas e velozes, impulsionadas por uma força ainda não percebida ao nível do solo. Elias compreendeu de imediato. Trancou a porta interna e acendeu a lareira pela primeira vez com vigor. Lá embaixo, no povoado, o riso transformara-se em apreensão. O vento começou a uivar após a meia-noite. Não era uma ventania comum. Era contínua, profunda, como um rugido longínquo que jamais cessava. Ao raiar do dia, a temperatura despencou drasticamente. Em questão de horas, os termômetros registraram níveis que poucos guardavam na memória. A tempestade desabou sem aviso prévio. A neve não caía suavemente, era arremessada com violência. Chocava-se com força contra as paredes, infiltrava-se em cada fresta e acumulava-se nos telhados com um peso traiçoeiro. As casas da vila, com suas paredes expostas e janelas desprotegidas, começaram a perder calor instantaneamente. Os fogões operavam incessantemente, mas o esforço parecia fútil. O vento drenava o calor dos aposentos como se fosse fumaça. As paredes estavam úmidas, gélidas ao toque. O gelo começou a florescer na face interna das vidraças. O verdadeiro drama instalou-se ao anoitecer. A lenha, as pilhas tão organizadas e acessíveis em tempos normais, estavam sendo sepultadas pela neve. Cada vez que alguém se aventurava para buscar mais combustível, necessitava amarrar uma corda à cintura
para não se desorientar no turbilhão branco. Os troncos retornavam encharcados, recobertos de gelo, queimavam mal, gerando fumaça e quase nenhum calor. Os cômodos impregnavam-se de um odor acre, enquanto as famílias se amontoavam sob cobertas cada vez mais insuficientes. Tomás Herrera foi um dos primeiros a constatar o erro coletivo. Ao retornar de sua terceira expedição por lenha, com as mãos dormentes e a barba branca de geada, recordou-se das palavras de Elias: "A lenha virá comigo." Ele olhou para a colina, mal distinguível através da tempestade. Lá no alto, dentro daquela estrutura que todos haviam ridicularizado, Elias vivenciava uma realidade diametralmente oposta. O vento castigava a parede externa de toras, mas era incapaz de transpô-la. O ar aprisionado entre a muralha de madeira e a casa funcionava como um isolante térmico perfeito. Lá dentro, o calor não fugia. Ele ricocheteava, permanecia. Elias movia-se com placidez. Quando o fogão demandava mais alimento, ele não precisava enfrentar o inferno branco lá fora. Simplesmente abria a porta e acessava o túnel protegido sob o beiral estendido. Ali, ao alcance da mão, a lenha permanecia seca, imaculada. Apanhava 2 toras e retornava ao conforto, enquanto lá embaixo a tempestade desenhava uma tragédia. Na colina, Elias havia convertido o inverno em parte de sua própria fortificação. A tempestade não ofereceu trégua. No segundo dia, o vento tornou-se ainda mais violento, como se houvesse extraído novas forças das montanhas. Não apenas soprava, golpeava com fúria. A neve deslocava-se em linhas horizontais, capazes de lacerar a pele exposta em segundos. Do lado de fora, o mundo perdia seus contornos definidos. Tudo era branco, caos e ruído. Em San Isidro de la Sierra, as conversas sobre o clima cessaram, dando lugar a discussões sobre sobreviver à noite. As casas rangiam sob a pressão eólica, as vigas gemiam. Alguns telhados começaram a ceder, afundando lentamente sob a carga da neve acumulada. Cada rajada roubava um pouco mais de calor das paredes. Os fogões devoravam madeira, mas o combustível já não respondia. Os troncos úmidos estalavam, expeliam fumaça densa e mal irradiavam calor. O ar no interior das residências tornou-se irrespirável. As crianças tossiam, os adultos revezavam-se em saídas perigosas, presos por cordas, para resgatar pedaços de madeira de pilhas que mais pareciam túmulos glaciais. Tomás Herrera perdeu a sensibilidade em 2 dedos naquela noite. Saiu mais uma vez, guiado apenas pelo cabo que o unia à porta. O vento derrubou-o. A neve atingia sua cintura. Quando conseguiu desenterrar alguns troncos, encontrou-os duros como pedra, envoltos em gelo. Ao carregá-los, sentiu a pele das mãos rachar sem dor imediata. O frio extremo silenciara qualquer alarme do corpo. Dentro de casa, sua esposa e filhos tremiam ao redor do fogão. O fogo extinguiu-se 2 vezes antes do amanhecer. Foi então que alguém verbalizou o temor que todos ocultavam. Não suportaremos muitos dias nestas condições. Enquanto isso, no topo da colina, imperava o silêncio. No interior da estrutura de madeira, Elias Morales repousava próximo ao fogo, envolto apenas em uma manta leve. O som da ventania chegava abafado, como um murmúrio distante. As paredes internas não vibravam, não havia correntes de ar. A barreira de madeira absorvia os impactos do clima. O calor era preservado. Quando necessitava de mais lenha, Elias não hesitava. Removia as toras diretamente da parede interna, com cuidado, como quem desmonta uma fortaleza pelo lado de dentro. Cada pedaço que queimava liberava mais calor do que o necessário para proteger a estrutura. Ele estava, literalmente, consumindo seu próprio abrigo para sobreviver. A segunda noite foi o ápice do tormento. A temperatura despencou ainda mais. O termômetro da aldeia marcou números que os mais velhos não viam desde a infância. O frio deixou de ser apenas desconfortável. Tornou-se um inimigo ativo e mortal. Algumas famílias começaram a queimar o mobiliário. Cadeiras, mesas, batentes de portas. A madeira envernizada queimava rápido e de forma irregular, mas a alternativa era deixar o gelo tomar a casa. Orações preenchiam o ar, rogavam para que o vento amainasse.
Suplicavam pelo fim da neve. Rezavam pelo amanhecer. Em mais de uma ocasião, parecia que a alvorada jamais chegaria. No terceiro dia, a aldeia estava exaurida. Os mantimentos escasseavam. A fumaça misturava-se ao ar gélido, criando uma névoa tóxica dentro dos lares. Os homens trocavam olhares silenciosos, cientes de que a situação ultrapassara qualquer preparação tradicional. Alguém mencionou Elias. Aquele lá no morro, murmurou uma mulher, provavelmente já está morto. A ideia disseminou-se rapidamente. Como poderia alguém sobreviver lá em cima, tão exposto, sem sol, confinado em uma caixa de madeira? Tomás sentiu um nó no estômago. Recordou a calma na voz de Elias. Lembrou-se da estrutura. Lembrou-se da lenha sob o telhado e, pela primeira vez desde o início do temporal, compreendeu que talvez o erro não fosse de Elias. Talvez o erro estivesse zombando dele próprio. Naquela noite, enquanto o vento continuava a açoitar impiedosamente, Tomás tomou uma decisão silenciosa. Se sobrevivessem até o amanhecer, ele subiria o morro, independentemente do que encontrasse. Enquanto lá embaixo o povo lutava contra a hipotermia, lá em cima, Elias alimentava o fogo mais uma vez e sentava-se para esperar. O inverno ainda tinha algo a dizer. O quarto amanhecer chegou sem vento. Após 3 dias de rugidos constantes, o silêncio desceu sobre San Isidro de la Sierra como algo sobrenatural. Não havia calma, havia exaustão. O céu clareou lentamente, revelando um sol pálido que não oferecia calor, mas ao menos permitia avaliar os estragos. A cidade estava irreconhecível. As casas pareciam afundadas na neve. Algumas chaminés haviam colapsado. Outras permaneciam de pé, tortas, emitindo fiapos de fumaça. As pessoas emergiam lentamente, com movimentos desajeitados, rostos pálidos e olhos encovados. Haviam sobrevivido, mas por um fio. Tomás Herrera saiu de casa envolto em uma jaqueta rígida de gelo. Seus dedos enfaixados mal respondiam. Olhou ao redor e percebeu que nem todos tiveram a mesma sorte. Então, lembrou-se da colina. Precisamos subir lá, disse com a voz rouca. Ninguém respondeu de imediato, mas todos compreenderam. A colina era o ponto mais exposto da cordilheira. Se havia alguém que não sobrevivera, esse alguém seria Elias Morales. Pegaram pás e um pequeno carrinho de mão. Avançaram penosamente, abrindo caminho na neve endurecida. Cada passo exigia um esforço hercúleo. O frio ainda cortava, mesmo sem o vento. À medida que ascendiam, o silêncio tornava-se mais opressivo. Quando a casa de Elias surgiu no campo de visão, o grupo estacou. A estrutura estava quase totalmente sepultada sob um monte colossal de neve. Apenas a beira do telhado sobressaía, formando uma curva suave, como uma elevação natural do terreno. Não havia fumaça, nenhum sinal de vida. O fogo apagou. Sussurrou alguém. Tomás sentiu um vazio no peito. Dirigiram-se ao túnel que Elias deixara como entrada. Estava bloqueado por neve solta, mas o beiral impedira que ela se compactasse contra a porta. Começaram a cavar desesperadamente, gritando seu nome. Elias! Elias Morales! Não houve resposta. A neve cedeu subitamente, revelando a porta de madeira maciça. Tomás golpeou a madeira. Elias! Somos nós! Passou-se um segundo. Depois outro. Quando se preparavam para arrombar a entrada, ouviram o clique seco de uma tranca. A porta abriu-se lentamente. Elias estava de pé, tranquilo, segurando uma caneca fumegante. Não trajava casaco pesado. Seu rosto estava sereno. Bom dia, disse ele. A tempestade passou. Ninguém proferiu palavra. O calor escapava pela porta aberta como uma promessa impossível. Tomás podia ver o interior, o fogão aceso, as paredes secas, o ar limpo e, ao fundo, a lenha seca e intocada. Os homens entraram um a um, tremendo, incapazes de ocultar o espanto. Alguns removeram as luvas e estenderam as mãos para o fogo em silêncio absoluto. Nós pensamos que... Tomás começou a falar, mas a frase morreu em seus lábios. Elias assentiu devagar. O vento jamais tocou a casa, explicou. Apenas tocou a lenha. Mostrou-lhes como a parede de toras bloqueara o vento, como o colchão de ar preservara o calor. Explicou que não lutara contra o inverno, mas o utilizara como escudo. A lenha não serve apenas para queimar, disse ele.
também serve para proteger. Mais tarde, o carpinteiro chegou, caminhou ao redor da estrutura, tocou as toras, observou o telhado estendido, não mencionou umidade ou erros, apenas tirou o chapéu e curvou a cabeça em reverência. Pela primeira vez, desde que Elias chegara à cidade, ninguém riu. O inverno não partiu imediatamente. Embora a grande tempestade houvesse cessado, o frio persistiu por semanas, um lembrete constante de quão perto todos estiveram do desastre. San Isidro de la Sierra ficou marcada não apenas pela neve e pelas casas danificadas, mas por uma lição indelével. Nos dias subsequentes, as pessoas subiam a colina repetidamente, não para escarnecer, não para apontar o dedo, mas para aprender. Os homens circundavam a casa de Elias Morales em silêncio, tocando a madeira seca, medindo a espessura das paredes de lenha, calculando o espaço sob os beirais. As mulheres indagavam sobre o conforto noturno. Os homens mais velhos assentiam lentamente, reconhecendo uma verdade esquecida pelo tempo. Nossos avós costumavam estocar a lenha rente à casa, disse um deles, sob uma proteção. Elias não se vangloriava. Não explicava mais do que o necessário. Falava o essencial, como sempre. O vento é o inimigo, repetia. Se ele não entra, o frio não tem poder. Quando alguém lhe perguntou a razão de tanta certeza, ele respondeu simplesmente: aprendi que sobreviver nem sempre significa resistir. Às vezes, significa estar bem protegido. Naquele inverno, ninguém mais armazenou lenha longe de casa. Alguns não copiaram exatamente o projeto de Elias, mas todos implementaram mudanças. Telhados mais longos, anexos às paredes, lenha resguardada do vento. O que antes fora motivo de chacota, tornou-se prática comum. O carpinteiro foi o primeiro a modificar sua própria residência. Nunca se desculpou em voz alta, mas todos o viram estender o telhado e mover seu estoque de madeira. Elias o observava à distância, sem dizer uma palavra. Com o passar do tempo, a história do inverno de 1887 transformou-se em um conto de advertência. Era narrada à mesa de jantar, nas noites gélidas, quando o vento batia nas venezianas. As pessoas falavam do homem que parecia ter se emparedado vivo, o louco da colina que compreendera, algo que os demais haviam esquecido. Elias permaneceu o homem quieto de sempre. Não buscou reconhecimento, não se tornou um líder ou uma figura pública. Quando o inverno findou e a neve derreteu, sua casa pareceu estranha novamente, escura, distinta, mas ninguém jamais a chamou de feia outra vez, pois todos sabiam de que ela fora capaz. Anos mais tarde, quando Elias faleceu em paz, encontraram sua casa quase intacta. A madeira ainda resistia, o projeto ainda funcionava, e uma regra não escrita perpetuava-se na aldeia. Nunca ria de quem se prepara de forma diferente, pois quando o verdadeiro inverno chega, não é quem segue o costume que sobrevive, mas quem compreende a natureza do inimigo. E assim, em San Isidro de la Sierra, descobriram que aquela lenha não apenas aquecera uma casa, ela salvara uma vida.